Lúcia Mendes segurou a respiração quando viu as duas meninas descendo correndo a escada de mármore da mansão. Helena e Sofia, gêmeas idênticas de 8 anos, eram como dois anjos de cabelos dourados que iluminavam cada ambiente por onde passavam. Elas correram em direção à nova faxineira com sorrisos radiantes, braços abertos para um abraço de boas-vindas que parecia ser natural em suas personalidades afetuosas. Mas quando as meninas se aproximaram para abraçá-la, Lúcia recuou instintivamente, suas mãos tremendo enquanto segurava o pano de limpeza com força desesperadora. "Desculpem, meninas", murmurou com voz embargada. "Ainda estou me acostumando." As gêmeas pararam confusas, seus sorrisos se transformando em expressões de decepção, que partiram o coração de Lúcia como vidro estilhaçado. Eduardo Valente observava a cena da porta de seu escritório com curiosidade crescente. O bilionário de 45 anos havia contratado dezenas de funcionárias ao longo dos anos, e todas elas se derretiam diante do charme irresistível de suas filhas adotivas. Helena e Sofia tinham o dom de conquistar qualquer pessoa em segundos, mas aquela nova faxineira de 35 anos parecia quase assustada com elas. Lúcia havia conseguido o emprego na mansão dos Valente através de uma agência, apresentando referências impecáveis e uma necessidade desesperadora de trabalho que convenceu até mesmo o exigente Eduardo. O que ela não revelara na entrevista era que conhecia intimamente cada detalhe sobre aquelas duas meninas, desde a cor exata de seus olhos até a pequena marca de nascença em formato de coração que Helena tinha no ombro esquerdo. Nos primeiros dias de trabalho, Lúcia se movia pela mansão como um fantasma atormentado. Cada risada das gêmeas ecoava em seu peito como uma punhalada, cada vez que elas a chamavam de tia Lúcia, como faziam com todas as funcionárias. Ela precisava se esconder no banheiro para chorar silenciosamente. Trabalhar naquela casa era simultaneamente sua maior alegria e sua maior tortura. Eduardo notava comportamentos estranhos na nova funcionária. Lúcia limpava obsessivamente os quartos das meninas, sempre quando elas estavam na escola, passando horas, organizando brinquedos e roupas, com um carinho que ia muito além do profissional. Ele a flagrara várias vezes parada diante das fotos das gêmeas, espalhadas pela casa, com uma expressão de dor profunda que não conseguia compreender. O mais perturbador era como Lúcia reagia sempre que as meninas se machucavam ou ficavam doentes. Quando Sofia caiu da bicicleta e ralou o joelho, Lúcia ficou pálida e teve que se sentar para não desmaiar. Quando Helena teve febre alta, a faxineira passou a noite inteira acordada, verificando discretamente a temperatura da menina a cada hora, como se fosse sua própria mãe zelando por uma filha enferma. As gêmeas, com a sensibilidade natural das crianças, percebiam que havia algo diferente em tia Lúcia. Elas tentavam conquistar sua afeição com desenhos coloridos, flores colhidas no jardim e principalmente com pedidos constantes de abraços que Lúcia sempre recusava educadamente. A rejeição constante começava a afetar as meninas, que nunca haviam experimentado uma negativa tão persistente ao seu carinho natural. A situação se agravou quando Helena adoeceu com uma gripe forte numa terça-feira chuvosa de maio. Eduardo havia viajado a negócios, deixando as gêmeas aos cuidados da governanta, mas Lúcia não conseguiu se conter. Ela passou a madrugada inteira caminhando pelos corredores, verificando discretamente se a febre havia baixado, se a menina estava respirando bem, se não precisava de mais cobertor. Quando Helena acordou delirando de febre alta às 3 da manhã, foi Lúcia quem chegou primeiro ao quarto. Sem pensar nas consequências, ela segurou a mão da menina, murmurou palavras de conforto e cantou baixinho uma canção de ninar que fez Helena se acalmar instantaneamente.
Foi apenas quando Sofia acordou e perguntou como tia Lúcia sabia a música favorita da irmã que Lúcia percebeu o erro que havia cometido. A governanta, Dona Carmen, começou a notar comportamentos que não faziam sentido em uma funcionária comum. Lúcia sabia exatamente onde ficavam todos os brinquedos das meninas, conhecia suas comidas favoritas e, principalmente, demonstrava um conhecimento íntimo sobre as peculiaridades de cada gêmea que só uma mãe deveria ter. Como você sabe que Sofia tem pesadelos quando come chocolate antes de dormir? Perguntou desconfiada. Os momentos mais dolorosos aconteciam durante as refeições. As gêmeas sempre insistiam para que Lúcia se sentasse com elas na mesa, mas ela invariavelmente declinava, alegando que funcionárias não comem com a família. Quando as meninas faziam birra, chorando que queriam tia Lúcia por perto, ela se trancava no banheiro para não desabar na frente delas. Eduardo retornou da viagem e imediatamente percebeu mudanças no comportamento das filhas. Helena e Sofia estavam mais carinhosas que o normal, mas direcionavam toda essa afeição extra para a nova faxineira que continuava rejeitando seus gestos de carinho. "Por que tia Lúcia não gosta de abraços, papai?" perguntou Sofia com lágrimas nos olhos após mais uma recusa educada. A curiosidade de Eduardo se transformou em suspeita quando ele flagrou Lúcia chorando no quarto das meninas, segurando uma das bonecas de Helena contra o peito como se fosse um bebê real. Quando ela o viu observando, tentou disfarçar, limpando móveis que já estavam impecáveis, mas suas lágrimas eram impossíveis de esconder. O momento mais revelador veio durante uma festa de aniversário das gêmeas. Lúcia havia se oferecido para trabalhar no evento, mas ficou visivelmente abalada ao ver Helena e Sofia soprando as velhinhas, rodeadas de amiguinhos e presentes caros. Quando as meninas correram para mostrar os presentes para a tia Lúcia, ela desabou completamente, correndo para fora da casa sob o pretexto de buscar mais pratos na cozinha. Eduardo a encontrou no jardim, sentada no banco onde costumava ler para as filhas, soluçando de uma forma que ele nunca havia presenciado. "Eu não deveria estar aqui", ela murmurava entre lágrimas. "Isso está sendo muito mais difícil do que eu imaginava." Quando ele perguntou o que estava sendo difícil, Lúcia apenas balançou a cabeça e sussurrou: "Vê-las crescer, sem poder dizer que eu..." A frase ficou inacabada, mas plantou uma semente de suspeita na mente de Eduardo que cresceria até se tornar uma certeza devastadora. A descoberta devastadora chegou através de uma foto esquecida que caiu da bolsa de Lúcia durante uma limpeza apressada. Eduardo a encontrou no chão do escritório, uma imagem desbotada de uma jovem de 19 anos no hospital, segurando 2 bebês recém-nascidos contra o peito. O rosto era inegavelmente de Lúcia, 16 anos mais jovem, mas os bebês eram claramente Helena e Sofia, idênticas desde o nascimento. Eduardo ficou paralisado olhando aquela fotografia. No verso, uma data que coincidia exatamente com o nascimento das gêmeas e palavras manuscritas que o fizeram tremer. Helena e Sofia, 15 de março de 2015. "Mamãe ama vocês para sempre, mesmo tendo que deixá-las ir." A caligrafia era a mesma dos bilhetes que Lúcia deixava sobre tarefas concluídas pela casa. A memória o atingiu como um raio. 16 anos atrás, ele e sua falecida esposa Marina haviam adotado gêmeas recém-nascidas através de uma agência discreta. A mãe biológica era descrita apenas como jovem estudante em situação vulnerável que desejava anonimato total. Nunca haviam perguntado detalhes, respeitando a confidencialidade que a agência garantia a ambos os lados. Eduardo confrontou Lúcia naquela mesma tarde, quando ela limpava a biblioteca onde as meninas faziam lição de casa. Ele colocou a fotografia sobre a mesa de mogno e esperou sua reação. Lúcia parou de limpar imediatamente, suas pernas falhando quando viu a imagem que havia guardado como tesouro por 8 anos. Não havia mais como fingir.
Sua identidade verdadeira havia sido descoberta. A confissão que se seguiu foi devastadora para ambos. Lúcia revelou que, aos 19 anos, havia engravidado de gêmeas durante um relacionamento abusivo com um homem mais velho que a abandonou quando descobriu a gravidez. Sem família, sem dinheiro, morando na rua durante os últimos meses de gestação, ela havia tomado a decisão mais dolorosa de sua vida: entregar as filhas para a adoção. Eduardo escutava em silêncio, enquanto ela contava como havia especificado na agência que queria pais com condições financeiras excelentes, mas principalmente com capacidade de amar. "Eu não queria dinheiro ou contato", disse entre lágrimas. "Só queria que elas tivessem a vida que eu jamais poderia dar." A agência havia prometido que as meninas iriam para uma família amorosa e estável. A revelação mais chocante veio quando Lúcia admitiu que havia descoberto a identidade da família adotiva 2 anos depois da entrega. "Eu vi vocês no parque, Marina, brincando com elas", confessou. "Elas pareciam tão felizes, tão amadas, que eu soube que havia tomado a decisão certa." Durante anos, ela havia observado as meninas crescerem de longe, sempre garantindo que estavam bem sem nunca se aproximar. A dor mais profunda de Lúcia era que havia conseguido o emprego na mansão 1 mês após a morte de Marina, quando soube que Eduardo estava sozinho criando as meninas. "Eu não queria interferir", disse ela, "só queria ter certeza de que elas estavam sendo cuidadas adequadamente. Nunca imaginei que seria tão difícil estar perto delas todos os dias e não poder ser mãe." Eduardo compreendeu finalmente por que Lúcia rejeitava os abraços das filhas. Cada gesto de carinho era uma tortura para uma mãe que havia renunciado ao direito de receber o amor das próprias filhas. Ela havia se colocado na posição mais dolorosa possível: amar intensamente, mas de longe; proteger sem poder assumir, cuidar sem poder revelar-se. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão emocional que nenhum dos dois sabia como navegar. Eduardo não conseguia olhar para Helena e Sofia sem ver Lúcia em cada gesto, cada sorriso, cada birra infantil. A semelhança que sempre atribuíra à casualidade agora fazia sentido completo. Eram maneirismos herdados de uma mãe que havia renunciado ao direito de ensiná-los pessoalmente. Lúcia enfrentou a perspectiva de perder não apenas o emprego, mas também a única conexão que tinha com suas filhas. Durante anos, ela havia se contentado em amá-las de longe, mas trabalhar na mansão havia despertado um instinto maternal que ela pensava ter enterrado. Cada dia se tornara simultaneamente um presente e uma tortura, vendo-as crescer sem poder assumir seu papel verdadeiro. A primeira grande decisão que Eduardo enfrentou foi se deveria contar a verdade para Helena e Sofia. Elas começaram a notar mudanças sutis na dinâmica da casa. Tia Lúcia parecia ainda mais distante, papai estava pensativo demais e havia uma tensão no ar que suas mentes infantis não conseguiam compreender, mas definitivamente sentiam. Eduardo passou noites insones observando como Lúcia interagia com as meninas. Ele via amor genuíno em cada gesto dela, mas também uma dor profunda que estava afetando não apenas a ela, mas começando a confundir as gêmeas. Helena havia perguntado por que tia Lúcia sempre saía de perto quando elas queriam brincar, e Sofia havia começado a ter pesadelos, sentindo instintivamente que algo estava errado. A conversa mais difícil aconteceu numa tarde de sábado, quando Eduardo chamou Lúcia para o escritório. "Elas sentem que você está sofrendo", disse ele diretamente. "Crianças percebem essas coisas, mesmo quando não entendem. Você precisa decidir se quer fazer parte da vida delas de verdade ou se precisa se afastar completamente." Lúcia desabou ao compreender que sua presença estava causando confusão às filhas. "Eu nunca quis atrapalhar a estabilidade delas", disse entre lágrimas. "Quando as entreguei, prometi que seria para sempre. Não tenho direito de voltar agora e complicar suas vidas."
Mas Eduardo via nos olhos dela o desejo desesperado de ser mãe, um instinto que 16 anos de separação não haviam conseguido apagar. A transformação mais significativa veio quando Eduardo decidiu dar a Lúcia uma chance real de conhecer as filhas. Não como funcionária, explicou ele, mas como amiga da família. Elas precisam te conhecer sem a barreira do trabalho doméstico. Era uma proposta arriscada, mas ele havia percebido que Helena e Sofia ansiavam pela atenção de Lúcia de uma forma que transcendia a relação normal entre crianças e empregados. Lúcia enfrentou o maior dilema de sua vida: aceitar a chance de ter um relacionamento real com as filhas, sabendo que isso poderia despertar sentimentos que ela havia tentado controlar por anos, ou manter a distância segura que protegia tanto a ela quanto as meninas de expectativas que poderiam nunca se concretizar. O momento decisivo veio quando Helena adoeceu novamente, desta vez com pneumonia que a deixou internada por 3 dias. Eduardo viu como Lúcia reagiu, não como uma funcionária preocupada, mas como uma mãe desesperada. Era impossível negar que o vínculo biológico tinha uma força que nem o tempo nem a distância conseguiam quebrar completamente. O momento decisivo chegou de forma inesperada numa tarde de domingo, quando Helena e Sofia brincavam de detetive no escritório do pai, procurando por pistas misteriosas. Elas encontraram a fotografia que Eduardo havia guardado numa gaveta, pensando estar protegendo as filhas de uma verdade para a qual ainda não estavam preparadas. As 2 meninas estudaram a imagem com a curiosidade natural da infância, tentando decifrar por que tia Lúcia aparecia segurando 2 bebês que pareciam exatamente com elas. "Papai!" gritou Sofia, correndo para a sala onde Eduardo e Lúcia discutiam os cuidados com Helena, que ainda se recuperava da pneumonia. "Por que tia Lúcia tem uma foto nossa de quando éramos bebês?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo e Lúcia se entreolharam, sabendo que o momento que ambos temiam e desejavam havia chegado sem aviso. Helena se aproximou devagar, segurando a fotografia com mãos pequenas que tremiam ligeiramente. Seus olhos indo da imagem para o rosto de Lúcia numa comparação que não deixava dúvidas. "Tia Lúcia", perguntou Helena com a sabedoria assustadora das crianças, "você é nossa mãe verdadeira?" A pergunta saiu com tanta naturalidade que partiu o coração de todos os presentes. Sofia parou de correr e olhou fixamente para Lúcia, aguardando uma resposta que mudaria para sempre a percepção que tinham sobre suas próprias identidades. Lúcia desabou completamente. 16 anos de segredos, dor reprimida e amor negado explodiram em lágrimas que ela não conseguia mais conter. Ajoelhada no tapete da sala, ela estendeu os braços pela primeira vez desde que chegara àquela casa e sussurrou: "Sim, meus amores. Eu sou a mamãe que teve que deixar vocês irem para serem felizes." A reação das gêmeas foi devastadoramente pura. Em vez de confusão ou raiva, elas correram para os braços de Lúcia com uma alegria explosiva, como se finalmente compreendessem por que sempre sentiram uma conexão especial com aquela mulher que rejeitava seus carinhos. "Eu sabia", gritou Sofia. "Eu sempre soube que você era especial." Helena, sempre mais observadora, segurou o rosto de Lúcia entre as mãos pequenas. "Por que você não queria nossos abraços, mamãe? Nós sempre quisemos te abraçar." A pergunta simples revelou a profundidade da dor que Lúcia havia carregado. Ela havia rejeitado os abraços, porque sabia que uma vez que os aceitasse, nunca mais conseguiria se afastar. Eduardo assistia à cena com uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, via suas filhas encontrando uma felicidade que não sabia que lhes faltava. Por outro, enfrentava a possibilidade de que Lúcia pudesse querer reivindicar legalmente as meninas que ele havia criado como suas por 8 anos.
O momento mais poderoso veio quando as três se abraçaram no chão da sala. Uma mãe que havia renunciado ao direito de ser mãe, e duas filhas que finalmente entendiam por que sempre sentiram que algo estava faltando em suas vidas. "Vocês podem me chamar de Mamãe Lúcia?", perguntou ela entre lágrimas, "porque Papai Eduardo sempre será o pai verdadeiro de vocês." O reconhecimento de que havia espaço para dois tipos de amor parental, o biológico e o escolhido, abriu caminho para uma conversa que definiria o futuro de toda aquela família improvisada, mas genuinamente unida pelo amor às mesmas duas meninas extraordinárias. Os meses que se seguiram à revelação foram um processo delicado de reconstrução familiar que exigiu paciência, amor e, principalmente, a sabedoria de colocar o bem-estar de Helena e Sofia acima de qualquer questão legal ou orgulho pessoal. Eduardo tomou a decisão mais generosa de sua vida. Oficializou Lúcia como cotutora das meninas, garantindo que ela tivesse direitos legais sem questionar sua capacidade de ser mãe. A adaptação foi surpreendentemente natural para as gêmeas. Elas passaram a chamar Lúcia de Mamãe Lu, e Eduardo continuou sendo simplesmente papai. Mas agora havia uma completude em suas vidas que nem elas sabiam que estava faltando. Helena, sempre mais introspectiva, confessou que sempre sentiu que faltava alguém, enquanto Sofia, mais expressiva, disse que agora a família estava completa de verdade. A maior transformação aconteceu na própria Lúcia. A mulher que havia rejeitado abraços por meses, agora não conseguia ficar longe das filhas por mais de algumas horas. Ela se mudou para um dos quartos de hóspedes da mansão, não mais como funcionária, mas como mãe, que finalmente podia exercer seu papel livremente. Os abraços que antes evitava se tornaram constantes, como se ela estivesse recuperando 16 anos de carinho negado. Eduardo descobriu que compartilhar a paternidade das meninas não diminuía seu amor por elas, mas o enriquecia. Ver Helena e Sofia com Lúcia revelou aspectos de suas personalidades que ele nunca havia percebido. Pequenos gestos, expressões faciais, até mesmo o jeito de dormir que claramente haviam herdado da mãe biológica. Era como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. A dinâmica da casa se transformou completamente. Lúcia assumiu não apenas o papel materno que sempre desejara, mas também se tornou parceira de Eduardo na educação das meninas. Eles desenvolveram uma coparentalidade harmoniosa, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado pelas gêmeas. Não era um relacionamento romântico, mas uma parceria profunda, centrada no bem-estar das crianças. A primeira grande celebração conjunta foi o 9º aniversário das gêmeas. Helena e Sofia insistiram em ter 2 bolos, um preparado pelo papai Eduardo e outro pela mamãe Lu. A festa foi íntima, apenas a família nuclear reconstruída, mas foi o momento em que todos sentiram que haviam encontrado seu lugar natural no mundo. O aspecto mais tocante da nova dinâmica era como as meninas navegavam entre os 2 mundos parentais. Com Eduardo, mantinham a relação de pai e filhas que havia se desenvolvido ao longo de 8 anos. Com Lúcia, exploravam uma conexão instintiva que ia além da razão. Pequenos rituais, canções de ninar que elas lembravam de algum lugar profundo da memória, gestos de carinho que pareciam naturais desde sempre. Lúcia finalmente pôde exercer o direito que havia renunciado 16 anos antes, estar presente em cada momento importante da vida de suas filhas. Ensinou-as a cozinhar receitas da família que elas nunca souberam ter, contou histórias sobre a linhagem materna que desconheciam e, principalmente, pode dizer "eu te amo", sem a dor dilacerante que acompanhou esse sentimento durante tantos anos.
A decisão mais simbólica veio quando Helena e Sofia pediram para incluir Mendes em seus sobrenomes, honrando tanto o pai que as criou quanto a mãe que as deu vida. Tornaram-se Helena Valente Mendes e Sofia Valente Mendes, nomes que carregavam a história completa de duas famílias que se uniram através do amor por duas meninas extraordinárias. Desde antes do nascimento, Helena e Sofia, agora com 13 anos, cresceram numa família que redefiniu completamente o conceito de amor parental, provando que o coração tem espaço infinito para múltiplas formas de cuidado. Mamãe Lu se tornou uma empresária de sucesso, usando a experiência de anos trabalhando em casas de família para criar uma agência de cuidadores domésticos que prioriza dignidade e direitos trabalhistas. Lúcia Mendes nunca esqueceu suas origens humildes e agora emprega mais de 200 pessoas que recebem salários justos, planos de saúde e, principalmente, respeito profissional. Ninguém deveria precisar esconder quem é para sobreviver. Ela costuma dizer em entrevistas. Eduardo descobriu que ter uma parceira na criação das meninas não diminuiu seu papel como pai, mas o enriqueceu de formas inimagináveis. Ele e Lúcia desenvolveram uma amizade profunda, baseada no amor compartilhado pelas gêmeas, tornando-se um exemplo para outras famílias não convencionais que funcionam através de cooperação ao invés de competição parental. As gêmeas floresceram nesse ambiente de amor abundante. Helena se tornou uma jovem artista que pinta retratos de famílias diferentes. Sua série mais famosa retrata mães solteiras, pais adotivos e, principalmente, famílias onde o amor supera as definições tradicionais. Sofia desenvolveu paixão por direitos da criança. Já planeja estudar direito para defender menores em situação de vulnerabilidade. A transformação mais tocante aconteceu na personalidade das próprias meninas. A sensação de algo faltando, que sempre carregaram, desapareceu completamente. Elas se tornaram adolescentes seguras, empáticas e, principalmente, conscientes de que foram amadas por 3 pessoas desde sempre. A mãe que as deu vida, o pai que as criou e a mãe falecida que inicialmente as acolheu. O momento mais emocionante veio no 13º aniversário das gêmeas, quando elas fizeram uma apresentação surpresa na festa. Helena pintou um retrato da família inteira, incluindo Marina, a primeira mãe adotiva, representada como um anjo protetor, observando todos com amor. Sofia escreveu um texto sobre famílias do coração que fez todos os convidados chorarem. Nossa família prova que amor não tem limite de pessoas, declarou Sofia durante a apresentação. Temos um papai que nos escolheu, uma mamãe que nos deu vida e uma mamãe anjo que nos protege do céu. Somos as meninas mais sortudas do mundo porque recebemos amor triplicado. Na nova mansão onde vivem todos juntos, há um altar discreto em homenagem à Marina, decorado pelas próprias gêmeas com flores frescas toda semana. Lúcia fez questão de que as meninas conhecessem e honrassem a memória da mulher que as acolheu primeiro, provando que gratidão e amor podem coexistir sem ciúmes. A história de Helena, Sofia, Eduardo e Lúcia se tornou inspiração para mudanças na legislação de adoção brasileira, facilitando reencontros entre mães biológicas e filhos adotados quando todos os envolvidos desejam. Lei das famílias do coração permite que amor biológico e amor adotivo coexistam legalmente sem que um anule o outro. Nova empregada rejeitou o abraço das gêmeas do milionário. Havia sido a manchete de um escândalo. Mas a verdade se revelou uma história sobre uma mãe que amou tanto suas filhas que renunciou ao direito de criá-las, apenas para descobrir que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.